Queridas, eu quero compartilhar com vocês sobre libertação, como ela acontece e como foi na minha vida. Se você gosta de conteúdo sobre libertação, curte esse vídeo e nós vamos juntas aprender aqui. A minha experiência, ela vai falar com você também uma verdade que quando você deve ter vivido talvez a mesma experiência que eu vivi, similar. E talvez você pensou que era só uma batalha espiritual, mas para mim eu entendi que não foi somente uma batalha, foi também uma libertação que ocorreu. Sabe, aqueles sonhos que a gente tem, onde você não consegue falar, você desperta e você quer falar, e você quer até orar, você quer repreender e declarar: o sangue de Jesus tem poder. Foi bem assim. Eu estava dormindo e quando eu despertei, eu escutei um som de uma risada, um deboche. Era uma risada muito que fazia muito deboche dentro do meu quarto e eu via em cima do guarda-roupa algo como se fosse um cachorro muito grande. Ele tinha asas, ele voava e ele ria, e aquele riso dele ficava ecoando no meu quarto e eu começava a repreender, porque eu senti muito medo naquele momento. Eu começava a repreender e a minha voz não saía, parecia que eu não tinha força. Até que de tanto insistir, eu consegui perceber que a minha voz saiu e foi liberado. O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus eu repreendo você. E nesse momento, aquele cachorro virou muito pequenininho. Ele era enorme, ele virou muito pequenininho, calou a sua voz e ele saiu pela parede e foi embora. Eu lindamente voltei a dormir e no outro dia, quando eu acordei, que eu tive consciência de tudo o que aconteceu. E eu fiquei pensando, por não entender aquilo que aconteceu, que foi uma experiência de luta, foi uma experiência de ataque. Com o passar dos tempos, eu entendi que Deus fez uma libertação em mim, uma libertação, e eu estava livre de coisas que o inimigo tinha acesso, que eu recebi como herança, que eu fiz parceria. Por quê? Porque a voz do inimigo, ela nos convida para fazer parceria com ele. E eu tenho muito uma questão que na minha adolescência foi um período muito rebelde e difícil para mim. Por eu não ter sido ensinada, eu até tive muitas curas emocionais do Senhor nessa questão, porque eu sempre me vitimizava por esse motivo. Eu não fui ensinada, então por eu não ter sido ensinada, eu fiz muitas coisas erradas. E o Senhor começou a me ensinar: não olha para esse tempo e fala, olha as coisas erradas que eu fiz e não se vitimize por isso. Mas olha porque eu estou fazendo agora e o tanto de graça, bondade e favor que eu posso trazer naquele período que passou. E o que eu posso fazer também através do seu testemunho a outras meninas. Hoje eu me posiciono aqui trazendo esse ensino para você, falando a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus pediu: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu estou aqui compartilhando esse testemunho porque eu creio que a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo transformou. O testemunho de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu te repreendo. O crer em Jesus me libertou. Deus, ele tem intencionalidade de trazer para a sua vida também romper, libertação. E em nome de Jesus eu estou aqui compartilhando este sonho porque eu creio que Deus pode fazer também experiências nesse sentido com você. Eu acredito que você até está entendendo experiências que você teve também. E se isso aconteceu, gostaria que você compartilhasse, escrevesse aí experiência, comentasse agora. Se você já teve uma experiência assim similar, ou já escutou alguém compartilhando, que você escreva ali, experiência. E Deus, ele pode fazer também na vida de pessoas que você tem orado. Aleluia! Porque ele marcou as nossas vidas com o sangue do Cordeiro. Quando Deus olha para nós, ele não enxerga somente eu e você, ele primeiro vê o sangue de Jesus. Ele enxerga o sacrifício perfeito e ele diz: tudo foi pago. É preciso que eu e você também caminhemos como aquelas
cararababaxê, que vai olhar para os lugares onde o inimigo conquistou e declarar: tudo foi pago. O que você está fazendo aqui, diabo? Você é um intruso. Já foi pago na cruz o castigo que me trouxe a paz. Eu tenho uma vida agora que pertence ao Senhor Jesus, porque Ele me comprou com preço de sangue. Saia daqui. Tantas vezes. E talvez você é essa mulher que já se posicionou em algo, viu um romper naquela área, mas novamente começou a ver atitudes e o inimigo cercando, marcando o seu território. Ei, preste atenção. Uma palavra tua, cararababaxi, um decreto teu novamente ali vai tirar o inimigo, vai libertar você e a sua casa desta opressão e das mentiras que ele tem trazido. Em nome de Jesus, eu te repreendo. O sangue de Jesus tem poder. Sai da minha casa. Isso acontece porque o inimigo, ele precisa ser lembrado dos limites que foram estabelecidos para ele. Dentro da nossa casa, se você já fez isso há anos, há um certo tempo e percebe que voltou a acontecer, coloque o inimigo para correr de novo, em nome de Jesus. Posicione naquilo que você acredita. Não se dê por vencida. Não se desanime só porque está acontecendo as coisas novamente, não. Mas seja aquela que se posiciona hoje e diz: posso estar vendo que as coisas desandaram e voltaram a ser como eu já não quis há um tempo atrás, mas isso finaliza hoje. Diabo, sai da minha casa em nome de Jesus. Eu vou repetir. Isso acontece porque o inimigo não tem pudor e a gente precisa ficar lembrando ele sobre os limites. A Bíblia diz assim: quando o inimigo é expulso de uma pessoa, ele vai, anda por vários caminhos. De repente ele pensa: eu vou voltar para minha antiga casa. E quando ele volta, ele encontra aquela casa ainda, sabe como? Vazia, desocupada. Então ele volta para aquele lugar. E ele faz ainda algo pior. Porque a Bíblia diz: ele traz consigo mais 7. Em nome de Jesus. Eu quero declarar que a sua casa hoje ela é encontrada pela verdade. Assim como Jesus pediu ao Pai, cararababate, Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu estou pedindo a mesma coisa. Senhor, santifica-as na verdade, a tua palavra é a verdade, em nome de Jesus, Senhor. Livra-as do maligno, Senhor, em nome de Jesus. Uma mulher estratégica. Você é uma mulher estratégica. O Senhor está te dando estratégias agora. Aleluia. Você já venceu. E você recebe estratégias dos céus agora para você tomar posicionamentos aí dentro do seu lar. E você vai se alegrar muito com isso. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Os limites do nosso ambiente somos nós quem damos. O nosso espaço é largo. Alargue a sua tenda e não impeça. O nosso espaço é largo. Alargue o seu espaço e coloque mesmo o inimigo para correr. As mentiras, o desgaste emocional e espiritual que essas coisas têm trazido para você, coloque tudo isso para correr no nome de Jesus. E se for preciso, Pedro perguntou ao Senhor: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Os discípulos perguntaram: quantas vezes devemos perdoar? 7. Jesus falou: não 7, mas 70 vezes 7. Se nós precisamos perdoar 70 vezes 7, quantas outras coisas precisamos fazer também? Mais e mais vezes. Outro exemplo. Quando Jesus curou aquele cego, ele perguntou: você vê? Ele disse: eu vejo, as pessoas parecem árvores. Então Jesus novamente tocou nele, fez a cura com ele e ele enxergou. Esse testemunho, esse milagre nos passa uma mensagem que eu posso fazer mais de uma vez. Sabe? Que a sua mente agora, ela seja liberta dessa mentira, de porque eu fiz, voltou a acontecer,
não teve efeito. Na verdade, você fez bem. Os céus celebraram o que você fez, a tua atitude, o teu comportamento. Mas você precisa novamente fazer. E se você fizer hoje e passar alguns dias você tiver que fazer novamente, a Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus, não permita mais que haja roubo e perca dentro da sua casa. Os teus sonhos a partir de hoje, eles serão sonhos que vão trazer todo o alinhamento dos céus. Em nome de Jesus, estou quebrando a voz do inimigo em sonhos agora. Acontece uma disruptura agora. Se você tem sentido medo quando você está dormindo, você tem sido desperta talvez por causa de sonhos, ou você acorda no outro dia sentindo que não dormiu bem a sua noite, e isso pode ter sido motivo de sonhos, da voz do inimigo atrapalhando o teu descanso. Eu estou quebrando cararababaxis em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. E eu estou abençoando os teus sonhos, o teu momento de descanso. Estou abençoando para você ter sonhos específicos com o Senhor. Obrigada, Deus, por isso. O amor líquido do Pai agora sendo derramado sobre você como uma cachoeira. Em nome de Jesus. Toda glória ao Senhor. A sua vida é importante. A tua história, desde a sua infância até agora, é importante. Os medos que você sentiu na infância e continuaram te acompanhando, eles precisam ser quebrados, eles precisam ser renovados com a verdade da palavra de Deus. Talvez a sua libertação hoje ela é nesse sentido. E você já recebeu. Santificada na palavra de Deus, que é a verdade. Eu abençoo você. Aleluia.